Quando você fala com alguém sobre Hanukkah, pede para ele te explicar em uma frase. E aí começa aquela frase. Há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos, quando você começa a resumir e contar a história de Hanukkah dessa forma, está faltando um ingrediente importantíssimo. A história de Hanukkah não é uma história do passado. E cada vez ela se torna mais e mais relevante para a sociedade que nós vivemos. E a mensagem de Hanukkah, os fundamentos, a força dessa energia que nós temos, a Kabbalah diz que durante Hanukkah incide no mundo Or Aganus, a luz oculta. Vamos entrar agora nos detalhes, 8 anos a gente falou sobre isso. Eu queria só analisar, junto com vocês, antes de mais nada, a história, que poucos sabem, a história real. Porque a história começa. Vamos voltar um pouquinho. Alexandre o Grande, ele foi um dos grandes conquistadores da história. Ele formou um império gigantesco. Ele praticamente conquistou o mundo todo. Mas quando ele chegou em Israel, o plano dele era conquistar Israel também. Quando ele chegou em Israel, o Yohanan Cohen Gadol, o sumo sacerdote, ele colocou a roupa que se usa só dentro do templo. São as 8 roupas sagradas, inclusive aquele peitoral. Ele foi ao encontro do Alexandre o Grande. É toda uma história lá no Talmud, que na verdade o Alexandre ele teve um sonho, mas o fato é que ele se impressionou com o Cohen Gadol, com o sumo sacerdote, e ele combinou que ele não iria conquistar Jerusalém. Ele ia poupar o reino de Eudá. Realmente ele poupou o reino de Eudá, mas a influência da cultura grega, do helenismo, ela começou a permear, permear toda aquela região. E foi isso que acabou culminando com a história de Hanukkah 150 anos depois. Porque Alexandre o Grande ele falece em 323 AC e 150 anos depois acontece a história de Hanukkah. Mas para entender o contexto da história de Hanukkah, vamos voltar aqui para o contexto histórico, a geopolítica. Então, após a morte do Alexandre o Grande, então, como eu disse, ele tinha um vasto império, ele foi dividido entre seus generais. Seleuco, que era um dos generais, ele acabou se tornando o império mais poderoso do mundo. Então ele tinha sobre o domínio dele 15% da população mundial, que na época era 35 milhões de pessoas, e ele colocou a capital dele na Síria. Então, é importante entender isso, porque o rei Antíoco, que é o que acontece na história de Hanukkah, ele ficava na Síria. Mas ele promovia a helenização, que é a difusão da cultura grega. Então, na realidade, a gente fala que a história de Hanukkah é uma batalha contra os gregos, quando na verdade é sírio-grego, grego-sírio, é contra os helenistas. E esse rei Antíocos, ele começou a profanar o templo sagrado e a começar a colocar altares, colocar idolatria por toda a região de Eudá, de Israel, como você quiser chamar. Eu quero voltar agora só um pouquinho mais, para entender a história judaica. Então, eu falei um pouquinho da história do mundo, agora um pouquinho especificamente da história judaica. O povo judeu, ele nasce com a saída do Egito. Então, você tem a família de Jacó, etc., mas o povo judeu, como povo, ele nasce na saída do Egito, recebe a Torá, fica 40 anos no deserto e entra em Israel. As pessoas acham que imediatamente foi construído o templo. Não. O templo em Jerusalém ele foi construído mais de 400 anos depois que o povo judeu entra em Israel. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão. Esse templo ele durou 410 anos e ele foi destruído pelos babilônios e o povo judeu foi exilado para a Babilônia.
E no finalzinho desse exílio, dos 70 anos que eles ficaram lá, teve a história de Purim. Então, Purim aconteceu entre o primeiro e o segundo templo, no finalzinho desses 70 anos que era o previsto para ser esse galut, esse exílio. O povo, obviamente, com a ajuda, com permissão, com orientação divina, o povo volta para Israel, mas não é todo o povo. O povo judeu continua na Babilônia, tanto é que você tem o Talmud da Babilônia, continua o centro forte de judaísmo na Babilônia, alguns centros fortes. E o povo que voltou para Israel, eles não tinham tanta força assim. Era um povo já bem enfraquecido. Conseguiram construir o segundo templo, mas o segundo templo não era nem de perto igual o primeiro templo. Nem em poder, nem em dinheiro, mas nem em santidade. Muitos dos itens sagrados que tinha no primeiro templo não tinha no segundo templo. Mas, bem ou mal, funcionava o segundo templo. Mas quando esse rei Antíoco ele assumiu o poder, e de certa forma ele conquistou também a região de Eudá, tudo piorou. Então, como eu disse, o templo foi invadido, ele foi profanado, ele colocou, em vez de colocar um lugar de adoração a Hashem, ele colocou um ídolo no templo sagrado, ele colocou estátuas por todo Israel e ele começou a forçar a servirem ídolos sob pena de morte. E todo judeu que não aceitava ah, as, as práticas impostas pelo Antíocos, eles eram massacrados, eles eram mortos. Ele proibiu o Shabat, ele proibiu o Brit Milá, a circuncisão, ele proibiu o Rosh Chodesh, que é o início de cada mês, ele foi proibindo, proibindo, e aí você tem o milagre de Hanukkah. Qual foi o milagre de Hanukkah? O milagre de Hanukkah foi um grupinho, os macabeus, eles se revoltaram e eles lutaram contra um império. Eles lutavam, foi um grupinho que fizeram uma guerrilha contra um exército. Estima-se que tinha 400 mil homens armados. Era como eu disse, o maior império da época. E esse grupo, os macabeus, com muita coragem, durante 3 anos ficaram lutando, guerrilhas. Essa prática que hoje, infelizmente, nossos inimigos usam, dos túneis, isso daqui foi o que os macabeus eles usavam. Você pode até visitar hoje em Israel os túneis, como que foi exatamente as guerrilhas que os macabeus foram acabando com o poder do Antíocos e eles reconquistaram o templo. A guerra foi vencida no dia 24 de Kislev. 24 de Kislev. Hoje, Hanukkah. Quando começa Hanukkah? Dia 25 de Kislev. Eles venceram a guerra 24 e a comemoração começa a partir do dia seguinte. Hanukkah pode ser também dividido em dois. Hanu, eles descansaram. Haf-Hei, no dia 25 de Kislev. Mas teve um outro milagre. Então, o primeiro milagre foi vencer a guerra. Não foi um pequeno milagre, foi um grande milagre. Eles venceram uma guerra que, pela lógica, não faz sentido nenhum um grupo despreparado vencerem o império. Eles, tendo agora, estavam loucos para ter de volta o templo sagrado, porque eles tinha sido conquistado por Antíocos, eles reconquistaram o templo, agora eles queriam fazer o símbolo da luz, a menorá. Dentro do templo sagrado você tinha a menorá, que a menorá tinha o propósito de iluminar não o templo, mas iluminar o mundo. As janelas eram feitas de tal forma que a luz da menorá irradiava para o mundo. Esse é o objetivo da menorá. A menorá ela tem 7 braços e a menorá ela é acesa diariamente à tarde no templo sagrado. Ela não é acesa de noite, ela é acesa de dia, à tarde. Desculpa, de manhã. E o que que acontece? Não, ela é limpa de manhã, ela é acesa à tarde. O Yehudim, os macabeus especificamente, eles queriam acender a menorá. Mas tem um detalhe. O detalhe da menorá é o seguinte. Você precisa ter um azeite puro. O que quer dizer um azeite puro? Primeiro que tem os detalhes técnicos. Para você pegar a primeira gota da azeitona, que é a gota mais pura, tem 8 graduações
de pureza e de qualidade no azeite, e ele tem que ser feito por pessoas puras. O que quer dizer pessoas puras? Pessoas que não estão impuras. O que é impureza? Então, toda essa questão de pureza e impureza eram umas coisas que incomodavam muito os gregos. Que para ser puro, você tinha que passar pelo ritual de purificação. Tinha casos que era dentro de uma mikve, um banho ritual, e casos que era aquela aspersão da cinza da vaca vermelha, tinha que estar puro. Depende da impureza que a pessoa contraiu, e aí ele tinha que se purificar para poder fabricar esse azeite. Então, esse azeite ele era colocado dentro de um frasco e ele era selado, ele era lacrado e tinha que ter o carimbo do sumo sacerdote. Como eu disse, os gregos eles violaram de propósito. Eles foram lá e abriram todos os azeites, colocaram o dedinho dentro, fazia parte da filosofia deles. Vamos impurificar o templo. Eles procuraram, 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 encontraram um azeite, um frasco de azeite, que era o suficiente para um acendimento. Agora, quanto tempo demora para se purificar? 7 dias. E mais um para fabricar, então eles precisariam de 8 dias para ter um azeite novo, puro. Então, eles tinham agora azeite para um dia só. Tem muito o que falar sobre essa questão, que eles podiam esperar, já esperaram tanto tempo, mas eles queriam imediatamente fazer a mitzvah. E falaram, hoje a gente vai acender. O grande milagre foi esse, que eles ficaram me deixando para amanhã. Muitas vezes a gente deixa as coisas para amanhã. Vamos acender hoje? O que vai ser amanhã depende de Deus. Eu faço a minha parte. Eles foram lá, acenderam e aconteceu o famoso milagre que nós conhecemos, que deveria durar um dia e durou 8 dias. Então aqui a gente vê que tem dois milagres. Tem vários milagres pequenos, mas duas classes de milagre. Teve um milagre que eles venceram a guerra, no dia 24 de Kislev, e teve um milagre, que eles acharam azeite, e dentro desse azeite durou 8 dias. Como que a gente comemora esses dois milagres, esses dois tipos de milagre? O milagre do vencimento, da vitória da guerra, a gente comemora falando Hallel. Hallel é uma prece de louvor, alguns salmos, com uma brachá antes, brachá depois, que nós falamos todos os dias de Hanukkah, em agradecimento a Hashem pelo milagre. E também a gente fala Ve'ala Nissim, tem uma prece. Em outras palavras, nós fazemos orações de agradecimento a Hashem pelo vencimento, pela vitória da guerra. Como a gente comemora que eles acharam um azeite, que esse azeite durou 8 dias, acendendo a Hanukkah durante 8 noites. Vocês podem perceber aí que já tem algumas coisas aí que mudaram. A menorá tinha 7 braços, a Hanukkah tem 8 braços. A menorá era acesa de dia, a Hanukkah é acesa de noite. Então já vê algumas coisas lá, mas o fato é que a gente acende uma Hanukkah de 8 braços durante 8 dias para comemorar o milagre. Olha que curioso. Pergunta para alguém que se declara, vamos chamar assim, alguém que segue a cultura, a tradição. Qual que é o milagre mais importante? A vitória militar. Agora, a vitória militar, poucos comemoram. Nem se fala muito sobre isso. Porque não é todo mundo que faz a tefilá, a oração completa, falando o Alel. Agora, acender a vela é uma prática bem difusa. Na época eu vi, não sei se ainda continua, que em Israel, pelo menos, fizeram uma estatística, perto de 90% das pessoas acendiam a Hanukkah. Então, Hanukkah, o milagre do azeite que durou 8 dias, ele é muito comemorado. Porque intuitivamente todos nós sabemos que a perseguição dos helenistas, dos gregos, dos sírios, não era uma perseguição física, era uma questão espiritual. Coloca em contraste os romanos, que logo depois eles destroem o segundo templo e exilam o povo. Eles eram bárbaros. Eles foram destruindo. Os gregos também mataram, mas não é
A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas não é a forma bárbara que eles levaram todos os judeus como os prisioneiros, passando pelo famoso Arco de Titus. Os gregos, pelo menos, se diziam civilizados, educados, filósofos, cultura. E daqui a pouco a gente vai ver o que que acontece quando alguém ele tem a sua cultura baseada na filosofia grega. E por isso que eu digo que é muito importante para a gente entender hoje em dia como isso se aplica à nossa vida. Os gregos, eles falavam o seguinte: a cultura judaica, a sabedoria judaica não tem igual. E nós devemos preservar. Você tem Aristóteles, você tem Moses, mas tem um probleminha. A gente fala isso daqui na Alanissim, que é o que a gente comemora e agradece a Hashem pelo milagre. A gente fala que toda a objeção dos gregos era Toratecha, Roquecha. O problema deles era, você vai falar que isso daqui é divino? Aí não. Fala que Moisés ele era um grande sábio. Fala que o Maimônides era um grande... Não, não, Maimônides foi depois. Mas você fala que esses grandes sábios, eles escreveram um livro de sabedoria, um livro de cultura, maravilhoso. Agora, começar a falar que isso é judaico, que isso é espiritual, que isso é divino, Shabat, não. Brit, o que que é Brit? Você perguntou para a criança se ele quer fazer o Brit? E assim por diante. Deixem de serem fanáticos. Cumpra só aquilo que faz lógica. Quantas vezes a gente escuta isso hoje? De dentro. Vamos fazer algo que faz sentido lógico. Deixa de ser fanático. É curioso que a palavra fanático vem de fã. E você vê que ninguém fala que é fanático por futebol e fã pelo judaísmo. Sempre o contrário. Mas, de qualquer forma, a questão grega era o fanatismo. Essa conduta irracional. E de propósito eles foram e pegaram azeite. Ah, o que que é? Eu lavei minha mão com sabão, eu passei álcool gel. O que que você está preocupado que eu toquei meu dedinho no azeite? Puro, impuro? Que loucura é essa? Agora, recentemente, infelizmente, com Covid, a gente viu que nem tudo é visível. A gente começa a ver que tem coisas que são invisíveis, mas elas são bastante contagiosas. O fato é que tem coisas que são metafísicas. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Ver se eu tenho aqui. Eu tenho aqui para vocês verem. Dá uma olhada. Como que se escreve Grécia em hebraico? Yavan. Yud, Vav, Nun, Sofit. Então ele começa com um tracinho maior e um tracinho maior ainda. Então Grécia é representado pelo Yud, Vav e o Nun Sofit. Isso tudo é exato, pessoal, presta atenção, isso é muito interessante. Yud pela Kabbalah representa Chokhmah, sabedoria. Sabedoria e Yavan, tudo começa com a lógica. A verdade é determinada pela minha lógica. Não existe verdade absoluta. Onde acaba a lógica, acaba o cosmos. O que é democracia? É uma invenção grega. Democracia significa não existe verdade absoluta. Quem define? O povo. A maioria diz X, esta é a verdade. Até a próxima revolução ou impeachment. Até então, essa é a verdade. Os gregos eles não falavam só da lógica. Eles falavam também dos sentimentos, da beleza. O Vav, pela Kabbalah, é o número 6, representa 6 emoções. Ou representa os 5 sentidos mais a lógica, é o 6. Eles tinham uma questão muito de valorizar a beleza, a estética, a arquitetura, o teatro, o esporte, o corpo. Tudo isso daqui veio dos gregos. E por isso que os gregos eles estavam muito incomodados com o número 7. Grego, é interessante que Yavan, o valor numérico de Yavan é 66, 66. 6 e 6. 7 de jeito nenhum. O que é o 7? A gente sabe que o mundo, o cubo, pega um dado, um cubo, ele tem 6 lados. Essa é a estrutura externa. Agora, o próprio cubo, a essência,
é o 7. Você quer colocar conteúdo na nossa vida? Eu trabalho para viver e eu vivo para trabalhar. Não, não. Eu tenho uma coisa mais elevada na vida. Vai falar, como pode ser? Não estou entendendo. Um cara que não é filósofo, um cara simples, eles têm aquele prazer do Shabat. Ele está com a família. Ele está valorizando aquilo que ele tem. Ele para daquela correria do dia a dia. Não, não pode ser. Não pode ser que um cara que não é um intelectual vai conseguir chegar nesse prazer máximo. Proibido. É proibido o 7. Só existe o 6. Só existe aquilo que eu vejo, a estrutura externa. Nada de conteúdo, nada de sentido de vida. E quando você começa com o Yud e vai para o Vav, o final é o final é o fim. É o Nun Sofit. Esse Nun, valor numérico de Nun, ele é 50. Diz a Kabbalah, os 50 portões da impureza. Quero que vocês prestem atenção numa das histórias mais dolorosas de toda a história judaica que aconteceu nesse período. Como eu disse, os gregos queriam humilhar os judeus de todas as formas e acabar com toda a prática judaica. E uma das coisas mais graves no judaísmo é a idolatria. É proibido. Tem três coisas que é melhor você transgredir, é melhor você morrer do que transgredir. Em geral, a vida vem em primeiro lugar. Mas nesse caso, três coisas, e uma delas é a idolatria. Antíoco, ele próprio, era chamado de louco. Ele chama Hana e seus 7 filhos e ordenou que todos eles se ajoelhassem para uma estátua dele mesmo. Ele fez uma estátua. E a gente sabe que é proibido se ajoelhar para uma estátua. O mais velho se recusou a ajoelhar. E ele foi torturado. Eles desmembraram o corpo dele e colocaram uma grande caldeira na frente da mãe e dos irmãos. E assim foi acontecendo com cada um dos filhos, na frente da mãe. E a Hannah está assistindo um massacre de filho após filho. E por último, mesmo Antíoco, cruel, narcisista, ele teve pena do pequenininho, um menino lindo. Ele falou, chamou ele aqui perto e falou: "Te prometo riqueza, te prometo honra. Só se ajoelha." Não, não. Ele vira para a mãe e fala: "Você quer perder teu último filho? Eu vou te dar mais um tempo para você pensar." A Hannah chamou o filho, deu um beijo nele e falou: "Meu filho, ouça atentamente minhas palavras. Eu te carreguei por 9 meses, te cuidei por 2 anos, te amamentei por 2 anos, e eu cuido de você até hoje. Eu te ensinei a respeitar a Hashem e a nossa Torá. Não troque o seu compromisso e a sua lealdade para o judaísmo pelas ofertas de um rei que logo perecerá." E com isso, a Hannah viu o seu último filho sendo morto. E Hannah, ao lado dos seus 7 filhos mortos, ela fez a sua última tefilá e pediu para Hashem que ela fosse tomada por Hashem em vez de ser morta pelos gregos. É isso que nós chamamos de democracia. Ou você aceita a minha versão da verdade, ou eu te mato. Eu não vou entrar em todas as histórias trágicas, vou contar só mais uma história para vocês entenderem quem eram os gregos. 1.000 Yehudim se esconderam numa caverna para poder guardar o Shabat. Quando ele ficou sabendo disso, Antíoco mandou lacrar a caverna, colocou fogo lá dentro e todos morreram lá. Cadê a ética, a sabedoria, a grande filosofia? Cadê aquelas lindas e cultas palavras dos gregos? Mas este é o resultado de quando você vive com a filosofia de Yavan. Tudo começa com a minha lógica,
Tudo é o marketing, a estrutura, é a embalagem. Não existem regras, axiomas. Não existe verdade absoluta. Tudo fica à mercê da minha interpretação. O final é trágico. É o nun. O que eu quero é bom. O que eu não quero, eu destruo. E uma prova mais perto de nós, infelizmente. O povo alemão, intelectuais, eles eram os pais da civilização moderna. Eles não eram bárbaros. Eles não eram assassinos. Mas tudo começa com o Yud. Tudo começa com a minha interpretação. É proibido matar seres humanos. Judeus não são seres humanos, portanto, você pode matar. Quando começa com Yud, o final é o Nun. Quando você começa com a lógica, o final é a crueldade. O final são 50 portões de impureza. Quem foi que combateu Yavan? Sion. Você vai ver aqui que é igualzinho, só que tem uma letra na frente, que é o Tzadik. Tzadik, o que quer dizer Tzadik? Tzadik é o homem justo. Você pergunta para Moshe Rabbeinu, será que você então é o mais sábio de todos os homens? Será que você é o detentor da verdade? De forma nenhuma. Eu não sou nada mais do que um porta-voz da verdade absoluta. A Torá não é divina, não é a lei de Moisés. Desculpa, a Torá não é humana, não é a lei de Moisés, a Torá é divina. E algo que é divino é absoluto. Quando a gente coloca o tzadik na frente, a sabedoria reconhece que existem axiomas que têm que ser respeitados. A estrutura, os seis, reconhece que existe um conteúdo, existe um objetivo maior na vida do que praticar esportes e estar na moda. Eu posso colocar uma roupa linda, mas se eu sou um cara que não presto, o que adianta aquela beleza externa? É isso que importa? A ostentação? Eu posso ter um corpo bem definido, eu sou forte, é essa força que importa. Quem é o forte, diz a sabedoria judaica? Aquele que não quebra os outros, mas aquele que domina o seu próprio instinto. O que é a verdadeira beleza? A beleza do caráter. Obviamente que a gente tem que ter um corpo sadio, obviamente que a gente tem que ter uma beleza externa, mas isso aqui tem que ser reflexo de uma beleza interna. Tem que ser a representatividade de éticas e valores. Só para finalizar com a história, porque representa muito bem isso. O Turnus Trufos era um dos filósofos gregos da época de Urabi Akiva, um pouco depois de Hanukkah, na época da destruição do segundo templo. Esse Turnus Trufos, homem cruel, um homem sem caráter, mas ele apreciava a sabedoria como os gregos. Ele queria conversar com Urabi Akiva. Urabi Akiva, um grande sábio, ele ficava toda hora alfinetando. Ele chegava na casa do Urabi Akiva. Você acha que o Deus de vocês, ele quer a circuncisão, ele quer o Brit Milá? Falou, com certeza. Falou, se era para ser assim, Deus já ia fazer a criança nascer com Brit. Se a criança não nasceu com Brit, quem são vocês para inventar e para fazer uma crueldade dessa com crianças inocentes? O Rabi Akiva, que era muito sábio, perguntou para ele, você quer comer? Aceito. Ele foi na cozinha, pegou um prato bonito, uma bela apresentação e colocou espigas de trigo e serviu. Bom apetite. Falou: o que que é isso? Falou: você não pediu para comer? Falou: mas desde quando se come espiga de trigo? Ah, você quer que eu pegue a espiga de trigo, faça, eu vou moer e vou fazer disso uma farinha, e depois eu vou fazer uma massa, e depois eu vou fazer um assar. Se Deus quisesse que você comesse pão, ia nascer pão. Você tem que comer ao natural. Assim que nasceu o trigo. Aqui não era uma resposta bem-humorada e sábia de Rabi Akiva. Aqui mostra a filosofia grega que ela vive até hoje entre nós. E a filosofia que existe uma verdade absoluta.
Tu nos trufos, como os gregos falavam, você tem que viver ao natural. Você tem que seguir o seu instinto. Segue a tua paixão. E assim era a filosofia grega. Se você se apaixonou por uma mulher, ela é casada, sinto muito. Você tem que seguir o teu instinto. Você tem que ser feliz. Você tem que ver quais são os teus sentimentos naturais. Parece muito bonito. Rabbi Akiva falou para ele o seguinte: tá certo que o mundo todo ele vive ao natural. O gato, ele vive ao natural. Mas isso é bom para um gato. E pelo contrário, se você for tentar inventar de ensinar para ele comer com garfo e faca, não existe isso. Agora, um ser humano, nada é natural. A gente não nasce com a nossa roupa. Você precisa fazer uma roupa. Comida, você não pega na rua. Você não come pasto. Você tem que preparar, manipular a comida. Tudo tem que ser manipulado, tudo tem que ser preparado. Agora, quando chega em ética e moral, natural. Rabbi Akiva disse para todos os trufos, o Criador enviou um manual junto para o melhor uso e aproveitamento dos humanos. E o maior objetivo, eu diria, qual que é o objetivo da Torá? É o refinar o caráter humano. Esse é o objetivo da Torá. Está escrito que as mitzvot foram dadas, letzarev bahem et habirot, para nos tornar pessoas melhores. Uma vida sem refinamento de caráter é igual comer trigo sem preparo. A cultura judaica veio trazer o sete, veio trazer o conteúdo dentro da estrutura para toda a humanidade. O que incomodava os gregos? O que é esse negócio de Brit? Brit, você pega uma criança com 8 dias e faz um pacto com ele. Todo mundo, todas as religiões, o judaísmo não é religião, mas todas as religiões, elas têm uma cerimônia. Até os comunistas têm uma cerimônia. Mas quando que é feita essa cerimônia? Quando já tem uma maturidade. Até os árabes que fazem a circuncisão é com 13 anos. E por que a gente não espera? Realmente faz sentido. Por que você não espera a criança crescer e perguntar a opinião dele? Primeira coisa que se você deixar, se você abrir para opiniões, ainda mais de judeus, a gente está perdido. Isso é brincadeira. Mas a Kabbalah diz o seguinte: o pacto nosso com Hashem, ele é um pacto suprarracional, não é um pacto racional. E por isso que o pacto ele é feito no oitavo dia, que representa o oito. O oito é o infinito. Então eu disse que o seis é a estrutura, o sete é o conteúdo, e no judaísmo o sete é o número sagrado, você tem o Shabat, tem 7 voltas do Tufilin, 7 dias de luto, 7 dias de comemoração, a Menorá tinha 7 braços. Aí vem a grande pergunta, por que a gente acende a Hanukkah? Qual foi o milagre? A Menorá de 7 braços durou 8 dias. Então acende a Menorá 8 dias. Por que você acende a Hanukkah? De repente você criou um novo objeto. A Kabbalah diz uma coisa muito importante. Quando o 6 ataca o 7, você precisa do 8. Quando os gregos vieram e quiseram atacar o 7, proibiram o 7, falaram o 7 não existe, é proibido, a gente precisa de uma força maior. Surge a força do 8, que é o sobrenatural. O Brit Milá representa o sobrenatural. Hanukkah representa o sobrenatural. E como eu disse, durante Hanukkah nós temos a incidência da Hora Ganus, a luz mais forte que existe, aquela luz que brilhou na criação do mundo e foi oculta logo depois da falha de Adão e Eva. Essa luz, ela irradia durante Hanukkah. A partir dessa quarta-feira à noite, dia 25, nós vamos começar a acender a Hanukkah todo dia, uma velinha. Quarta-feira, a primeira vela, quinta-feira, a segunda vela. Lembrar que na sexta-feira a gente acende antes do Shabat, no sábado a gente acende depois do Shabat, e assim a gente vai trazendo mais luz para esse mundo escuro. Nós continuamos tendo de combater os gregos, a filosofia grega, aqueles que querem questionar e destruir essa nossa conexão infinita. Esse tzaddik, essa verdade absoluta que dá o sentido da vida,
que me dá o propósito. Eu não estou aqui simplesmente para aproveitar a vida. E cada um de nós sabe que no fundo, a gente sente uma necessidade de ter um propósito, de ter um sentido. Eu não estou aqui simplesmente para ganhar dinheiro, passear, me divertir. Isso tudo faz parte, mas qual que é o meu lema? Onde está? Para que que eu vim para esse mundo? Qual é o meu propósito? Eu preciso olhar no manual. E no momento que nós estamos vivendo agora de um antissemitismo declarado, nós precisamos de mais luz e de mais força. Um dos sobreviventes do Holocausto que eu mais admiro, o Rav Meir Lau, que foi o rabino-chefe de Israel. Recentemente, um grupo de meninas tiveram a chance, antes do Bat Mitzvah delas, de ter uma conversa com o Rav Meir Lau. E uma delas falou: Rabino, queria fazer uma pergunta. Está chegando o meu Bat Mitzvah. E eu vou ter que dar um discurso, vou ter que falar para os presentes. E eu tremo de medo, eu tenho medo de falar em público. Muita gente tem medo de falar em público. Eu tenho medo de falar em público. Como que o senhor podia dar uma dica para mim? Como o senhor tem tanta coragem de falar em público? E o rabino falou: você tem razão. Eu já falei com o Papa, com o Gorbachev, com o Fidel Castro. Eu já falei com o presidente, com os presidentes dos Estados Unidos, da Europa, na ONU. Eu já falei com pessoas muito importantes, ou que se consideram muito importantes, ou que as pessoas consideram muito importantes. Isso daqui eu estou acrescentando. Mas pessoas que normalmente as pessoas têm receio de falar. Vou te falar um segredo, falou o rabino para essa menina. Quando eu estou na frente desse líder, dessa pessoa importante, eu me conscientizo que não sou eu que estou falando com ele. Eu não estou aqui sozinho. Eu estou representando gerações e gerações de pessoas perseguidas e massacradas, que apesar de tudo isso, não mudaram a sua filosofia e a sua ideologia. Aonde está o Império grego? Onde está o Império romano? Onde estão todas essas grandes potências que nos perseguiram? Potências que não passaram pela Inquisição, não passaram por Auschwitz, e assim por diante. Eles todos estão no Wikipedia, e nós estamos aqui, firmes e fortes. Quando eu lembro disso, eu não sou eu, uma pessoa pequena, eu sou o representante de uma grande nação, de uma grande história e de um grande legado. Falou Rav Lau para essa menina no seu discurso, no Bat Mitzvah, lembre que você não está representando apenas você e a sua família, você está representando um legado, uma história. Hanukkah Sameach, que esta festa possa trazer luz, possa trazer paz, e possa trazer a verdadeira mensagem de uma vida significativa, de um mundo equilibrado, e que se essa mensagem for escutada, não tem dúvida nenhuma que nós vamos ter um mundo mais feliz, um mundo melhor, e que isso possa trazer a grande luz e trazer de volta aquela luz escondida com a vinda de Mashiach. Amém. Vamos acender a Hanukkah e vamos fazer de tudo para ver que nossos amigos, nossos vizinhos, nossos conhecidos, que todo mundo tem essa velhinha de Hanukkah. Parece uma pequena velhinha, mas ela vai fazer a diferença. Ela vai trazer luz para a nossa vida e luz para o mundo todo. Hanukkah Sameach.